Nossa primeiríssima questão vai nos dizer o seguinte: indica aos usuários das vias os locais aonde podem dispor do quê? De serviços indicados, orientando sua direção ou identificando estes serviços. Trata-se de, indicando serviços indicados, orientando a sua direção ou identificando esse serviço. Letra A, placas de serviços auxiliares. B, marcas transversais. C, sinalização de regulamentação. Ou D, marcas longitudinais. Pessoal, você está indicando locais, não tem como ser marcas, nem de transversais e nem longitudinais. Tem que ser placa, tem que ser sinalização. Concordam comigo? Agora eu pergunto para você o seguinte: as placas vermelhas, as placas de regulamentação, elas servem para quê? Para indicar ou para regulamentar? Para regulamentar. Então, não é. Só nos resta, então, a letra A, placas de serviços auxiliares. Então, sim, indica aos usuários da via os locais onde podem dispor dos serviços indicados, orientar sua direção ou identificar estes serviços. Placas de serviços auxiliares. Indique a placa de regulamentação. Lembra que eu falei para vocês que são todas as plaquinhas vermelhas? Que significa proibido. Então, todas elas têm proibição. Esse corte que vocês têm, sempre que vocês tiverem uma placa assim, sem corte nenhum, está ditando uma permissão, uma obrigação. Quando tiver essa mesma plaquinha, mas tiver um corte, opa, é o contrário, é assim. Então, assim e assim. Tem esse corte, é uma proibição. Proibição do quê? Trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. O que esses veículos têm em comum? Duas rodas, certo? Motocicleta não tem duas rodas, motoneta não tem duas rodas, ciclomotor não tem duas rodas. Ah, professora, mas pode ser que tenha três. Pode, mas 95% dos casos vai ter duas, certo? Então, primeira dica aí. Agora vocês têm que olhar na placa, identificar o que tem na placa. Na letra A, vocês têm o desenho do quê? Ah, professora, tem o desenho de uma moto. Moto é o quê? Não é motocicleta o termo correto? A gente abrevia para moto porque é mais fácil para falar. Mas o termo correto, nesse caso, é motocicleta, certo? Na letra B, vocês têm o desenho do quê? Não é um ônibus? Concordo comigo? Na letra C, que veículo que é esse aqui? Ai, professora, é uma bicicleta, exatamente. E na letra D, o que é isso aqui? Aqui na minha região a gente conhece por trator. Então, não é trator, não é bicicleta, certo? E não é ônibus. Então, só restou a letra A. Motocicleta está na letra A. Motocicleta, motoneta e ciclomotor. Tem o cortezinho, está ditando uma proibição. Sob certas condições, o condutor pode perder o controle do seu carro por efeito da força centrífuga. É efeito da força centrífuga. Bom, a força centrífuga, ela faz a mesma coisa que a máquina de lavar roupa faz. Ela não centrifuga a roupa. Ela não, quando ela fica girando loucamente, ela não está quase tentando jogar a roupa para fora do cesto. Só não joga porque tem a proteção. Só que ela joga para fora o quê? A água, porque a água passa pelos buraquinhos do cesto. Então, ela joga para fora. Para fora tem um outro termo técnico também. Qual que vai ser? Letra A. Falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima do recomendado. Gente, ele não está falando de pneu, tá? Ele está falando de força. Força centrífuga. Letra D, aliás, letra B, deslocamento do veículo para o lado interno da curva. Interno é para onde? Para dentro ou para fora? C, perda da aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas. Pessoal, ele não está falando de pneu, ele está falando de força, certo?
Letra D, deslocamento do veículo para o lado externo da curva. E agora? Bom, já sabemos que não é a letra A e que não é a letra C. E agora? É interno ou é externo? Lado de fora é lado externo. Não é isso? Então, a resposta correta será a letra D. Deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Externo é a mesma coisa que fora. Interno é para dentro. Externo é para fora, ok? Na sinalização horizontal. Pessoal, é importantíssimo vocês identificarem as palavras-chave da pergunta, porque é através dela que vocês vão conseguir encontrar a resposta correta. Bom, sinalização horizontal é o quê? Sinalização vertical é tudo que está em pé, são todas as placas. Sinalização horizontal, lembra da linha do horizonte? É tudo que está deitado, pintado ou a postos sobre o pavimento. Concordo? E aí ele quer saber: as inscrições no pavimento se subdividem nos seguintes tipos. Então, tem que ser com coisas que estão desenhados, pintados ou apostos no pavimento. Concordo? Tá, na letra A ele fala marcas de canalização, marcas de controle de estacionamento. Letra B, setas direcionais, símbolos e legendas. Letra C, linhas de balizamento e de canalização. Letra D, marcas transversais, marcas longitudinais e faixas de pedestre. Pessoal, aqui vocês vão ter que juntar tudo. Ele está fazendo uma junção de toda a sinalização horizontal. Ela é composta apenas de marcas de canalização? Não. Apenas de marcas transversais? Não. Ela vai ser composta do quê? Setas direcionais, símbolos e também legendas, certo? Então, as inscrições. Inscrição é o quê? Eu estou inscrevendo. Eu falei errado mesmo, eu estou escrevendo ou inscrevendo, certo? Então, é escrita. O que vai ter escrito? Vai estar escrito um símbolo, vai estar escrito uma legenda, tipo para, escola, algo assim, e vai estar escrito uma seta. Então, letra B de bola. Setas direcionais, símbolos e também as legendas. As linhas, ó, presta bem atenção. As linhas, marcações, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento das vias é chamado de. Essa você já sabe a resposta. Sinalização semafórica. O semáforo ele é pintado no chão? Não é, né? Ele não é de pé, é vertical. Sinalização vertical. O que é vertical? Não é tudo que está de pé? Sinalização complementar ou sinalização horizontal? Qual que vocês acham que é? Linhas, marcações, símbolos e legendas pintados sobre o pavimento das vias é chamado do quê? Letra A, B, C ou D? Acertou! Quem respondeu letra D. Sinalização horizontal, horizonte do que está desenhado, pintado, apostos, linhas, faixa de pedestre, enfim, tudo que está são as linhas, as marcações, símbolos e também as legendas pintados sobre, desenhado em cima do pavimento, é a sinalização horizontal, que está deitado. Novamente, ó, a sinalização horizontal. Gente, horizontal, para pensar, horizontal é o que está desenhado, é o que está pintado no chão, ok? Vamos lá. Que indica ao condutor a proibição de estacionar. Que cor que é? Gente, essa vocês não podem errar. Se você é pedestre, você tem que saber essa questão. Quando você vê um meio-fio, de qual cor ele é pintado quando diz que você não pode estacionar? Ele é pintado de branco? Branco permite ou proíbe estacionar? Já viram meio-fio na cor azul? Não, então descarta. Ou será na cor amarela? É proibido ou permitido? Já viram meio-fio na cor vermelha? Não, nunca vi. A cor azul é símbolos especiais, tipo idoso, cadeirante. A cor vermelha, ciclovia, ciclofaixa e símbolo de emergência. Então, ou é branco ou é amarelo. Gente, proibição. Proibido. Que cor que é pintado?
amarelo, letra C. A letra A, branco, é a permissão de estacionamento. Lembrando, pessoal, que não basta apenas ter a cor amarela. A cor amarela precisa vir acompanhado da placa, tá? Tem que ter a placa, certo? De proibido estacionar e mais a faixinha amarela. Se tiver só faixinha amarela e não tiver placa, não está ditando uma proibição, tem que ter o complemento. Tem que estar a faixinha amarela e tem que ter a plaquinha vertical indicando que realmente existe a proibição de estacionar. Agora, gente, presta bem atenção. Vocês são pedestres, certo? Me responde aqui. As faixas de pedestre, faixa de pedestre, permissão de estacionamento, já contei para vocês na questão anterior, e a indicação de mão única, que cor que é? Pelo amor de Deus, vocês são pedestres, vocês não podem errar essa questão. Qual que é a cor da faixa de pedestre? Eu não vou nem ler as alternativas, tá? Eu quero que vocês falem para mim. Eu estou escutando vocês. Escreva aqui. Deixa aqui nos comentários, aqui, escreva aqui. Qual que é a cor da faixa de pedestre? Bora, pessoal, estou esperando vocês escrever. Acertou quem digitou aqui embaixo a cor branca. Não é amarela, não é azul, não é vermelha, é na cor branca. A faixa de pedestre, a permissão de estacionamento, a indicação de mão única, aquela faixa central, sabe, que divide a pista de rolamento, quando ela é na cor branca, significa que todo mundo está indo, ou todo mundo está vindo. Ou todo mundo está indo, ou todo mundo está voltando. Tá? Mas é todo mundo na mesma direção. Quando aquela faixa central que divide a pista for na cor amarela, significa que uma pista está indo e a outra pista está vindo, certo? Então, não esqueçam disso. Gente, é importantíssimo vocês saberem essas cores, essas regras básicas, tanto para a prova teórica quanto para o dia a dia, para as aulas práticas de vocês. E a faixa de pedestre, vocês têm que lembrar que ela é na cor. Primeira questão, nós já temos duas plaquinhas, uma plaquinha de regulamentação e uma plaquinha de advertência. Qual é a diferença? Todas as placas de regulamentação, elas vão vir acrescentadas à letra R e são todas as placas vermelhas. Elas servem para quê? Para regulamentar. Elas ditam ordens, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. O desrespeito a qualquer plaquinha vermelha poderá resultar em multa. O que é multa? Multa é valor em reais para você pagar. Além de você ter a infração, vai ter a pontuação, vai ter a multa, que é o valor em reais para você pagar de acordo com a gravidade da infração que você cometer. Aqui nós temos a placa R2. O que significa? A placa R1 é a placa de pare, tá? Se vocês avançarem, por exemplo, uma placa de pare, ou mesmo o sinal vermelho do semáforo, atenção, é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação e mais de R$ 293 de multa, valor em reais para vocês pagar, tá? Agora, avançar essa placa aqui. Que placa que é essa aqui? Na questão, ele está perguntando o significado dessa placa. Essa placa é uma placa de a preferência. Quer dizer o quê? Que eu não preciso obrigatoriamente parar, mas eu preciso ceder a preferência para quem está vindo na via transversal, certo? Então, essa plaquinha R2 significa de a preferência. A plaquinha R1 é parada obrigatória e a plaquinha R2 é de a preferência. Bom, avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, avançar uma plaquinha de preferencial como essa daqui, aí é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. A nossa segunda placa é a placa A23. Todas as plaquinhas que começarem com a nomenclatura ou com a letra A são placas de advertência, são placas amarelas. Todas as placas amarelas, elas vão
advertir, elas vão alertar ao condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Olha a dica. São situações futuras, ou seja, adverte que à frente você vai encontrar algo. Então, é semáforo à frente, vai ter uma curva à frente, ou qualquer outra situação que ela esteja advertindo, que ela esteja alertando, mas é uma situação futura, que ainda vai acontecer. E aqui, bom, o que nós temos nessa placa aqui? Vamos parar para analisar. Aqui nós temos ondinhas, então significa que isso aqui é uma água, não sei se é um mar ou se é um rio. Aqui tem uma base, tem outra base e tem algo que está fazendo movimento. Ele está o quê? Ele está abrindo e fechando, ó. Tá vendo que ele abre e fecha? Isso significa o quê? Que é uma ponte móvel. Toda vez que cair placa, tente interpretar, tente analisar o contexto da placa, quais os desenhos que tem ali na placa para facilitar vocês de acertar. Então, essa plaquinha A23 adverte à frente a existência de uma ponte móvel. Agora, pessoal, em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A direção defensiva, além de cuidar de si, cuidar do veículo, cuidar dos outros, também é o cuidado com o meio ambiente. E aí ele continua. A poluição ambiental nas cidades é hoje uma das mais graves ameaças à nossa qualidade de vida. Todo condutor deve saber que os veículos automotores, pessoal, veículo automotor, ele gasta combustível, ele queima combustível e ele polui muito, muito mesmo o meio ambiente. Seja pela gasolina, seja pelo diesel ou qualquer outro tipo de combustível, a não ser o GNV, que é o que polui menos o meio ambiente, eles são sim altamente poluidores e sim são um dos principais causadores da poluição do ar. Não só do ar, como também a poluição sonora, entre outros. Então, sim, os combustíveis, eles são movidos, os veículos, aliás, eles são movidos a combustíveis, a queima desse combustível vai gerar poluição e eles são, sim, um dos principais causadores da poluição do ar, sobretudo nas grandes cidades. Aqui, pessoal, nós temos uma parada no meio de um cruzamento. Então, nós temos aqui um cruzamento, certo? Então, tá dando aqui um cruzamento, tá dando a cor da pintura, tudo certinho. E aí, ele tá dando o quê? Isso aqui, pessoal, é uma placa educativa. O que é uma placa educativa? Todas as placas que vocês visualizarem, que forem o fundo branco e as inscrições em preto, como é o caso dessa daqui, ela é realmente dessa cor, tá? O fundo dela é branco e as inscrições em preto. Não fecha o cruzamento, é uma placa educativa. Ela tá o quê? Ela tá educando o comportamento dos usuários. E aí ele quer saber, a parada no meio do cruzamento é proibida? É proibida, sim. Ele já contou que é proibida. Olha a dica na própria pergunta da resposta, ele já falou que é proibida. Mas proibido para quê? Proibido para quem? Proibido para todos, em qualquer situação. Tá? Não se pode parar no meio de um cruzamento. Parar no meio de um cruzamento, além de gerar multa, poderá gerar outras consequências também, tá? Aí ele ainda falou para nós o seguinte, que esse quadrado aqui, ó, ele é em amarelo. Isso aqui, pessoal, nós chamamos de área de conflito. Ele é pintado em amarelo. O que é uma área de conflito? É um espaço onde todo mundo transita, todo mundo passa, mas ninguém, quando eu falo ninguém, ninguém mesmo pode parar. Parar no meio do cruzamento, bloquear o cruzamento, fechar o cruzamento, é sim uma infração, é proibido em qualquer situação. Tá? Então, caso caia esse desenho na sua prova, pergunte essa questão ali do cruzamento, da parada no meio do cruzamento, ela é proibida, tá? Em qualquer situação, para qualquer veículo, vai ser sim proibida. E não me esqueçam que essa plaquinha aqui, indicando né, essa proibição aí, ela é uma plaquinha educativa. Ela vai educar
ou comportamento de nós enquanto usuários das vias, tá? Então, caso caia essa questão, lembrem-se, parar no cruzamento é proibido em qualquer situação, é proibido para qualquer veículo. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. O que é um ponto de alagamento? Pelo menos 1/2 metro de água. E em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas. O que ele vai fazer? Ele irá reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar um socorro. Então, passou por um ponto de alagamento, ou mesmo por uma aquaplanagem, com excesso de água, e o freio começou a apresentar qualquer tipo de falha, primeiro reduzir velocidade, vai testar o freio de forma simples, com leves toques no pedal, nada de máxima pressão, e, se necessário, sinalizar para parar e procurar um socorro, né, uma oficina mecânica ou algo assim. A nossa outra questão diz o seguinte: a habilitação exigida para um condutor dirigir veículo motorizado em transporte de carga, olhem bem, transporte de carga. Comentem aqui, vocês que acompanham o canal, quais que são as categorias que transportam carga? São duas. Quero ver quem vai acertar aqui. Qual que é? Primeira categoria que transporta carga, C. Qual a segunda categoria que transporta carga? E. A C é acima de 3.500 quilos. E a E acima de 6.000 quilos com ou sem unidade acoplada. Tá? Então, se transporta carga, vocês têm que saber. Ou é C ou é E. Tá? A categoria B de... Opa, que B feio. A categoria B de bola e a categoria D de dado, elas transportam o quê? Elas transportam... Eu ia desenhar uma pessoa aqui, mas não deu muito certo. Elas transportam pessoas. Lembre desse desenho lindo aqui. Como desenhista, eu sou uma excelente instrutora. Então, ó, B de bola e D de dado transporta pessoas, tá? O B de bola é o que vocês fazem na primeira habilitação para dirigir o carro, que vai até 8 lugares, excluindo o motorista. A categoria D de dado, que vocês podem fazer a partir dos 21 anos de idade, tanto a D quanto a E, aí será para transportar mais que 8 pessoas, tipo uma van, uma Kombi, por exemplo, que tem mais 8 lugares, um micro-ônibus, um ônibus, um biarticulado, enfim. Tem a categoria D, você pode dirigir qualquer veículo que transporte mais de 8 pessoas. Claro que aí você vai ter que também ter um curso específico para isso. Por exemplo, tirei a categoria D, fiz 21 anos, tirei a categoria D, quero trabalhar transportando crianças escolares. Eu tenho que fazer o curso, tá, de formação de transporte escolar. Aí eu fiz a categoria D e agora eu quero trabalhar na empresa da minha cidade, que é a empresa de transporte público. Não basta só ter a categoria, eu tenho que ter a categoria e fazer o curso de formação de capacitação para transporte de coletivo de passageiros, ok? Cuide com esse detalhe também. Então, nesse caso, bom, se transporta carga, ou é C ou é E. Nesse caso, ele deixou claro, né, que o peso bruto total excede a 3.500 quilos, então é a categoria C. Se fosse acima de 6.000 quilos, aí seria a categoria E. E a B de bola e a D de dado vai transportar pessoas. Aí você pode falar assim para mim, Prof. Lu, mas você está errada. Porque a categoria C e a categoria E tem uma pessoa dirigindo, sim. Isso é óbvio que vai ter um motorista, vai ter alguém dirigindo, vai ter um motorista, talvez tenha um copiloto, não sei qual é o nome correto que se fala, mas vai ter um acompanhante, um ajudante. Porém, o que esse veículo transporta, o que ele leva além do condutor é carga. C e E vai ser carga. E a D e a D de dado e a B de bola, o que ele leva além do condutor são outros passageiros. Então, B de bola, D de dado vai transportar pessoas, enquanto a C e a E, além do condutor, é óbvio que vai ter um condutor, a não ser que seja um veículo que circule sozinho, né? Mas independente disso,
Ele vai transportar carga, o que ele vai levar, o que ele vai transportar. E ele vai transportar cargas. Veículos automotores, mais uma questãozinha falando de meio ambiente. Veículos automotores, ao final da sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Ou seja, ele cria problema quando é construído, ele polui o meio ambiente quando ele é conduzido, e ao final da sua vida útil, ele ainda cria mais problema. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Então, os veículos, ao final da vida útil, para amenizar, para minimizar, para diminuir esses problemas, será destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Atualmente, tem-se observado que pessoas passam por momentos especialmente estressantes em suas vidas. Têm maior probabilidade de manifestarem comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão. Então, vejam bem, o que ele falou? Ele falou de uma pessoa que está estressada e que esse estresse pode gerar o quê? Perigos na direção. Então, se eu sou um condutor cidadão, se eu sou um condutor defensivo, o que eu vou fazer? Eu vou evitar, eu não vou dirigir quando eu não me sentir em condições de fazê-lo. Ou seja, não deve dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Então, se eu estou estressado, se eu estou passando por alguma situação delicada, eu posso sim ser um perigo na direção. Eu estou estressada, eu estou sem paciência, eu estou irritado, isso vai ser transferido para minha direção. Então, se eu estou me sentindo assim, como um cidadão defensivo, eu devo o quê? Eu não devo dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Então, vem comigo testar os seus conhecimentos para saber se você está preparado ou não para a sua provinha teórica. E vamos começar com sinalização, que é importante tanto para a provinha teórica quanto, né, já lá para as suas aulas práticas. A sinalização de indicação. Ó, preste bem atenção. Pessoal, identifiquem as palavras-chave da pergunta. Isso ajuda vocês a identificar a resposta correta. Bom, indicação, indicação. Tem por finalidade o quê? Identificar as vias, destinos, percursos, distâncias, serviços auxiliares e também a educação dos usuários. Alertar os condutores para as condições de perigo das vias. C. Informar aos motoristas as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Ou D. Educar o comportamento, aliás, educar os condutores e pedestres quanto ao seu comportamento no trânsito. Bom, ó, indicação. Alertar aos condutores é a sinalização amarela, que é a sinalização de advertência. Informar sobre condições, proibições e obrigações é a sinalização de regulamentação, que são as vermelhas. E educar o comportamento dos usuários é uma subclasse que está na placa de indicação, também a educação. Então, não é a letra D, não é a letra C, não é a letra B. Por quê? Indicação vem de identificar. Identificar vias, destinos, percursos, as distâncias, serviços auxiliares e também educar o comportamento dos usuários quando são aquelas plaquinhas ou quando você vê aí aquelas plaquinhas que tem o fundo em branco e as inscrições ali em preto. A faixa de trânsito em linha contínua branca indica para o condutor. Bom, que linha é essa que ele está falando? Linha contínua é aquela linha assim, ó, que vai reto. Linha contínua, sem interrupções. E na cor branca. Indica o quê? Letra A, marcação de cruzamento rodoviário.
Será que é? É uma linha. Ele contou que é uma linha. Letra B, permissão de ultrapassagem. Será que a permissão de ultrapassagem é na linha contínua ou será que é na linha tracejada, que é um traço, uma linha, um espaço, tracejado, pontilhado, seccionado? Letra C, mão dupla. Ou letra D, via de sentido único. Bom, não é marcação de cruzamento, não é permissão de ultrapassagem, pode ter certeza. Ou é mão dupla ou é de sentido único. Pessoal, aquela faixa central que divide a pista de rolamento, independente de ela ser contínua ou ser seccionada, mas eu estou falando da cor. Se ela for amarela, é mão dupla, sentidos opostos. Uma pista está indo, a outra pista já está voltando. Então, não tem como ser letra C, mão dupla. Então, só nos resta a letra D, via de sentido único. Quando a faixa, sabe aquela faixa central do meio, que divide a pista de rolamento? Se ela for branca, quer dizer que todo mundo está indo. Ou todo mundo já está voltando, mas todo mundo está indo no mesmo sentido. Então, faixa central na cor branca, via de sentido único. Agora, olhem essa placa aqui. Pessoal, por favor, vou pedir uma coisa para vocês. Quando tiver placa, vou falar sério para vocês agora. Quando tiver placa, tenham a decência de ler, de interpretar todas as informações que tiver presente na placa. Eu vou ensinar vocês como fazer isso. Ó, a placa R10, então é um R, vem de regulamentação, todas as placas vermelhas que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Ele está indicando uma proibição. Como é que eu sei? Quando eu tenho uma placa redonda e eu tenho um corte, que é esse aqui, ó, está indicando uma proibição, tá? O que que vocês estão vendo na placa? Ah, professora, eu estou vendo um carro. Ótimo. O que mais que vocês estão vendo na placa? Ah, professora, eu só estou vendo o carro, não estou vendo mais nada. Beleza. Letra A, automóvel somente. Letra B, qualquer tipo de veículo automotor. Letra C, automóvel e ônibus. Ou letra D, qualquer tipo de veículo automotor, exceto ônibus. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, primeiro, vocês vão perceber o seguinte: eu sei que pouquíssimos aqui leram, pouquíssimos aqui viram, exceto ônibus. E é exatamente isso que acontece na prova. Vocês não leem a informação por completo. Vocês não interpretam a prova. Isso é uma dificuldade geral. Não estou falando de um, de dois, é uma dificuldade geral. A interpretação. Então, ó, o que que diz? É proibido. Proibido automóvel. Por quê? Quando tem o desenho de um carro, ele está falando de todos os automóveis no geral, tá? Só que, exceto ônibus. Aonde na resposta que eu tenho a presença da palavra exceto ônibus? Olha aqui, ó. Viram que simples? Não é automóvel, não é qualquer tipo de veículo, nem automóvel e ônibus. É qualquer tipo de veículo automotor. Exceto o quê? Exceto ônibus. Pessoal, leiam toda a informação. É importantíssimo. Uma falta de leitura aqui, vocês já poderiam ter reprovado por 1 ponto, tá? Então, leiam com calma, leiam com atenção, não tenham preguiça, tá? Isso vai ser fundamental para garantir a aprovação de vocês. Todo condutor deve praticar a direção defensiva. Pois bem, o que é direção defensiva? Direção defensiva é uma direção preventiva. Eu vou prever, eu vou antecipar, eu vou evitar uma situação. Ok? Então, essa é a primeira definição que eu preciso lembrar. Direção defensiva é prever, é antecipar situações de perigo. E assim, todo motorista defensivo deve, Romano 1, 2 e 3, redobrar a atenção ao conduzir o veículo em situações de neblina e cerração? Sim, com certeza. Eu redobrar minha atenção quando eu tenho uma situação de neblina, de cerração,
Isso vai fazer com que eu esteja prevenido para uma situação. Sabendo que a número 1 está correta, eu já posso descartar. Aqui não tem o número romano 1, que é a letra C. 2. Manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais com comportamento imprudente ou agressivo, mas com certeza vai manter metros, vai manter quilômetros de distância de qualquer condutor que esteja com manobra radical, que esteja conduzindo de forma imprudente, que esteja agressivo na direção. Por quê? Isso pode prejudicar você. Então, a 2 também, tá certo? Então, ó, sabendo disso, eu já vou descartar a letra A, porque a letra A não tem a presença do 2. Viram só? Eu já tenho 50% de chance de acertar a questão. 3. Conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicionando-as, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento, mas com certeza estão todas corretas. Número romano 1, número romano 2 e também o número romano 3. Então, ó, tem a presença do risquinho 1, que está aqui, tem a presença do risquinho 2, que está aqui, e tem a presença do risquinho 3, que está aqui. Então, todas estão corretas. E agora, pessoal, que placa que é essa? Uma placa com o pictograma. Pictograma é isso aqui, ó, uma plaquinha em preto e branco. Isso aqui é um pictograma. Significa o quê? Tá, vamos analisar o que nós temos aqui. O que vocês podem identificar, professor? Eu acho que é uma palmeira. Não, pessoal, não é uma palmeira. É uma fonte de água. Aqui, como se fosse um chafariz. Com certeza o centro da cidade de vocês tem um chafariz, ó. Tem água caindo para cá, tem água caindo para lá, água para cá e água para lá. Isso aqui é um chafariz. Concordam comigo? Com certeza no centro aí da cidade de vocês tem um chafariz desse. Certo? Então tá, então chafariz é o quê? Quem que faz o chafariz? É algo criado naturalmente ou é um ser humaninho que vai lá e cria um chafariz? Tá, então vamos entender. Letra A, estância hidromineral. Letra B, área para esportes náuticos. C, patrimônio natural. Ou letra D, cachoeira e queda d'água. Bom, não é cachoeira nem queda d'água, porque esse daqui é criado por quem? Pela natureza. Chafariz não é criado pela natureza, não. Patrimônio natural? Não. Patrimônio natural é criado pela natureza. Área para esportes náuticos. Gente, não tem uma área para esporte náutico aqui. Não tem um barquinho, uma vela ou algo assim. Não, não tem. Então, notem que só restou a estância hidromineral. Então, lembra a água, a fonte, a aguinha jorrando. Então, estância hidromineral. A luz indicadora de carga de bateria no painel de um veículo fabricado a partir do ano 2000 permanece acesa com o motor em funcionamento. Este dado pode indicar que: letra A, a bateria necessita de manutenção. Letra B, o alternador ou regulador de voltagem estão com problemas. Letra C, o painel está com problemas elétricos. Ou letra D, a bateria está descarregada. Então, ele contou o quê? Que a luz, ela permanece acesa. A luz o quê? A luz da carga da bateria. Bom, primeiro detalhe. Se a luz está acesa, quer dizer que a bateria tem carga. Então, a bateria não está descarregada. Ele contou que mais alguma luz está acendendo no painel? Não. É só a luz da carga da bateria. Então, esse problema não é no painel, certo? Agora, nós ficamos entre a bateria precisa de manutenção e o alternador ou regulador de voltagem estão com problema. Aqui, eu daria para você a seguinte dica. Quando você tiver dúvida sobre a resposta correta, escolha a alternativa que tiver mais longa, que tiver mais comprida. Que nesse caso seria qual letra? A letra B.
o alternador ou regulador de voltagem estão com problemas. E aí eu vou ter que contar que essa é a resposta correta. Se a luz indicadora da carga da bateria acender e permanecer acesa, é porque o alternador ou o regulador de voltagem estão sim com algum tipo de problema. E a nossa primeira questão diz o seguinte: ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível primeiro, é uma infração e a penalidade será a multa. A penalidade, a multa, é o valor em reais a ser pago. Tá? Então, tem a infração, tem a penalidade da multa, que é o valor em reais para ser pago, e vai ter a medida administrativa, que será a remoção do veículo. Atenção, todas as medidas administrativas, elas vão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Todas irão começar com a letra R. Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma infração, penalidade e multa. Lembrando que a penalidade poderia ser advertência por escrito, poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. Mas a medida administrativa, que neste caso será a retenção. Mas afinal, qual a diferença de retenção e de remoção? A remoção, como nós vimos na questão acima, é quando você está parado na via, atrapalhando os demais. Vai gerar a remoção. Agora, quando você tiver algo errado, algo para arrumar, algo para consertar, tiver algo faltando, vai gerar o quê? A retenção para a regularização. Por exemplo, se eu estiver dirigindo sem óculos, se eu estiver dirigindo sem cinto, tem algo faltando, está faltando óculos, está faltando cinto, aí vai gerar a retenção para regularização. Então, a retenção é quando tem algo errado, algo para arrumar, e a remoção é quando eu estou estacionado, parado, atrapalhando a circulação dos demais. Aqui ele vai falar das lanternas. Presta bem atenção. O que é lanterna? É o farol traseiro mesmo, lanterna, tá? As lanternas de freio e de marcha ré são equipamentos obrigatórios nos veículos automotores. As cores, ele quer saber da cor dessas lanternas. Deve ser respectivamente. O que significa a palavra respectivamente? Respectivamente quer dizer ordem. Que ordem que é essa? Ele quer primeiro a lanterna do freio. Quando alguém pisa no freio, como é que você sabe que a pessoa pisou no freio? Ah, professora, porque acende uma luz vermelha. Exatamente. O freio vai ser vermelho, certo? Agora, a lanterna de marcha ré será na cor branca. Então, freio vai ser amarelo e marcha ré será na cor branca. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura. Então, direção segura, direção preventiva tem a ver, sim, com os cuidados com o veículo, com os cuidados com si próprio, com os cuidados também com o meio ambiente, que é o que ele vai falar nessa questão. Bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. Então, ele quer saber o que a fuligem faz, o que a fuligem provoca. A fuligem é aquela fumaça preta, tá? Ela vai acontecer o quê? Ela pode agravar quadros alérgicos de asma. Aqui, ele está falando o que ele causa em nós, seres humanos. Em nós, seres humanos, ele pode sim agravar quadros alérgicos de asma. Ele poderia perguntar também o que ele causa no patrimônio histórico e cultural, que é a deterioração de fachadas e edifícios referente, né, ou devido a esse excesso de poluição, a esse excesso de fuligem. E em nós, né, seres humanos,
pode agravar quadros alérgicos de asma. Aqui, pessoal, outras duas questões, uma também falando, né, da poluição. A primeira diz o seguinte: qual das situações abaixo contribui? Quando ele fala em contribui, é o que proporciona, é o que possibilita o aumento da poluição atmosférica. O que causa o aumento? O que agrava a poluição atmosférica? Vai agravar a poluição quando você transitar com excesso de peso. Por quê? Se o teu veículo, teu carro, teu caminhão, teu ônibus está transitando com mais peso, ele vai precisar de uma marcha mais pesada. Se a marcha estiver mais pesada, ele vai gastar mais combustível. Se gasta mais combustível, ele vai contribuir para o aumento da poluição. Entenderam a lógica? Então, se eu estou com excesso de peso, eu estou gastando mais combustível. Se eu gasto mais combustível, eu queimo mais combustível, aumenta a poluição devido aos gases que são emitidos na atmosfera. Outro item, outro equipamento, aliás, equipando seu carro com pneus mais largos que os originais, o condutor terá um veículo menos econômico. Por que menos econômico? Muito parecido com excesso de peso. Por quê? Se o teu pneu é mais largo, o atrito com o chão vai ser maior. Se ele tem mais atrito, ele vai rodar mais pesado. Se ele roda mais pesado, ele vai precisar de mais força. Mais força, ele vai gastar mais combustível. Então, se ele gasta mais combustível, polui mais o meio ambiente e, claro, que ele vai ficar menos econômico. Transitar com excesso de peso, ter pneus mais largos no seu carro, além de contribuir para a poluição, ele também vai deixar o teu carro menos econômico, porque vai sim gastar mais combustível que o normal. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Aqui, pessoal, 2 crimes serão: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Então, notem que aqui nós temos 2 crimes de trânsito. Nessa primeira aqui, nós só vamos ter o crime de trânsito, aliás, nós só vamos ter a suspensão, que é transitar a mais de 50%. Agora, transitar na contramão de direção não é um crime, tá? É crime. Sem possuir habilitação, ou mesmo entregar, né, o veículo a condutor não habilitado, não prestar socorro em caso de acidente, ameaçar o pedestre que esteja atravessando a via, estar sem placa ou com placas falsas ou adulteradas. Tem algumas referências de alguns desses itens que são considerados agravantes de crime de trânsito. Mas para as perguntas do Detran, ele considera tudo como crime, tá? Então, falou em crime de trânsito, lembra desses itens. Lembra também o que não é crime de trânsito. Não vai ser crime de trânsito a tua habilitação estar vencida, seja PPD ou a CNH, e não vai ser crime de trânsito teu veículo não estar devidamente licenciado, tá? Então, habilitação vencida há mais de 30 dias, seja a CNH ou a PPD, não é crime, e o veículo não estar devidamente licenciado também não é crime. E nessa questão aqui, os 2 crimes que nós vamos ter será dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, né, em razão da influência de álcool. Ou seja, dirigir alcoolizado é um crime e que gera suspensão indireta da habilitação por 12 meses. Vamos falar de distâncias. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Isso aqui, pessoal, chama-se reação. Eu vi o perigo, eu não vou bater no carro da frente, eu vou reagir. De que maneira? Tirando o pé do acelerador e acionando o freio. Isso chama-se distância de reação. O condutor vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona o freio, ou seja, ele toma uma atitude. Na sequência, nós vamos ter a distância de frenagem. Qual que é a distância de frenagem? A partir do momento que o condutor freia. Então, é aquela
que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo. Então, as duas. Eu vou ter a reação quando eu vi o perigo, tirei o pé do acelerador e acionei o freio. Quando eu aciono o freio, continuo freando até meu carro parar, eu tenho a distância de frenagem. E se eu somar, se eu juntar as duas, reação mais frenagem, vai gerar parada. Ou seja, todo esse momento, desde que eu vi o perigo, tomei uma atitude, ou seja, tirei o pé do acelerador, acionei o freio, continuei freando até meu carro parar, chama-se distância de parada. Infração de trânsito. Se esse termo te assusta, eu vou te ajudar com esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu vou trazer várias questões contando para você primeiro o que constitui uma infração de trânsito e também vou abordar com você as principais infrações de trânsito que podem cair aí na sua prova, independente qual seja o seu estado, qual seja a sua cidade, uma vez que o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é válido para todo o território nacional. Então, sim, o conteúdo desse canal aqui, seja vídeo de questões, seja as revisões, é válido sim e muito para te ajudar a garantir a sua aprovação. Então, ó, já se inscreve aí e vem comigo para acompanhar as principais questões que podem cair aí na sua prova. E, ó, digo mais, pelo menos umas 3, talvez até 4 questões desse vídeo aqui vai cair na sua prova. Então, ó, já começa deixando o like aí para você não perder esse vídeo. Primeiro, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Então, quais são os preceitos? Letra A, do CTB apenas. Letra B, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Letra C, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Letra D, do CTB e da legislação complementar apenas. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, primeira coisa, primeira dica que eu vou dar para vocês. Quando surgirem questões como essa, que dá a impressão de que todas estão certas, procurem, identifiquem a que tiver mais longa, mais comprida, mais completa. Ai, professora Lu, mas então a resposta correta nesse caso seria a letra B? Será que é? Já vamos descobrir. Outra coisa, fujam das alternativas que tiver a presença da palavra apenas. Ah, professora Lu, mas e quando tiver número romano? Número romano é uma exceção. Aí pode ser 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 3, enfim. No número romano, ok. Mas nessa questão que não tem número romano, fujam. Fujam bem longe. Tem apenas, descarta. Ai, professora Lu, mas do mesmo jeito a resposta correta é a letra B? Positivo, letra B. Do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Lembra que eu falei para vocês que o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é válido em todo o território nacional? Todos os estados, todas as cidades, enfim. Então, igual o conteúdo do canal, é válido para todos os estados. Da legislação complementar, porque sim, vão ter complementos e vários, e também das resoluções do CONTRAN. Então, resposta correta, a letra B, constitui infração de trânsito, a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E agora, o condutor de veículo comete infração de trânsito quando? Puxa vida, e agora? Quando que ele comete infração? Quando ele erra, quando ele faz algo errado, quando ele desrespeita. Mas, afinal de contas, desrespeita o quê? O que rege o nosso sistema de trânsito? Vamos ver? Letra A. Obedece às ordens do agente de trânsito, letra A. Letra B. Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Letra C. Respeita a via preferencial. E letra D. Respeita a preferência do pedestre. Infração comete quando ele desrespeita, quando ele desobedece. Quando ele respeita, quando ele obedece, ele não está cometendo uma infração, muito pelo contrário. Ele comete uma infração quando deixa de cumprir,
qualquer determinação da legislação de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, resposta correta, sim, é a letra A. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza. Letra A. Leve desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. B. Leve ou média em qualquer circunstância. C. Média desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Ou letra D. Leve ou média desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Pessoal, o que é advertência por escrito? A advertência por escrito, ela vem antes da multa. É como se fosse um puxãozinho da orelha. Quando você comete a tua primeira infração, desde que seja leve ou média e que você não seja reincidente. Então, não é apenas na leve, na letra A, não é leve ou média em qualquer circunstância na letra B, e nem é somente média na letra C. Então, é leve ou média, mas tem que ter o fator reincidente. Então, leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses, ou seja, não tenha cometido mais alguma outra infração de natureza média. Se ele tiver duas, quer dizer que ele é reincidente. Então, advertência por escrito é o que vem antes da multa, é um puxãozinho da orelha. Não veio o valor em reais para pagar. É apenas uma advertência. Olha, você cometeu uma infração. Tipo, tu fica esperto, porque na próxima você vai ser multado. Mais ou menos isso, entendeu? Só que aí tem observação. Leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Não é na mesma infração, mas a infração média. Tá? Entenderam? Agora, vamos falar de infrações? Infração leve com 3 pontos. E agora, qual será que é? Lembrando que infração leve quase sempre está relacionado com falta de atenção na direção ou mesmo relacionado com a documentação sua ou do veículo. Letra A. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Letra B. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. Letra C. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Ou letra D. Parar o veículo na contramão de direção. Qual que vocês acham que é dessas infrações aqui? Aqui é de natureza leve, com 3 pontos. Não vai ser transitar em locais não permitidos, muito menos na faixa de pedestre, muito menos na contramão. Letra C, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou ainda da habilitação do condutor. Infração média, aliás, perdão, infração leve com 3 pontos. E agora? Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma o quê? É uma infração média na letra A? Infração leve na letra B? Infração grave na letra C ou infração gravíssima na letra D? Bom, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias coloca a vida de alguém em risco? Não, então não é gravíssimo. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias coloca a tua vida em risco? Não, não coloca. É uma infração leve a ponto de estar relacionada com documentação ou falta de cuidado na direção? Também não. Então, só nos resta infração de natureza média e a penalidade é a multa. Poderia ter o acréscimo, poderá ser responsabilizado do ponto de vista ambiental. Aliás, irresponsável do ponto de vista ambiental, mas atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias ou atirar do veículo na via objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa. Tá, mas e qual que é a pontuação da infração média? 4 pontos. Da infração leve,
3, da grave, 5, da gravíssima, 7. Vale lembrar. Ó, agora sim, ó, a mesma questão que eu falei para vocês na anterior. Notem que o enunciado é bem parecido. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Bom, vocês acabaram de ver que não é leve, que também não é grave e muito menos gravíssima. Então, será média, que pode ser considerado irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. Lembrando que média é 4 pontos, gravíssima é 7, grave é 5 e leve é 3. E agora, usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Ai, ai, ai. Ó, pessoal, presta atenção aqui. Tem a presença de um equipamento que não é autorizado. Detalhe, tem algo errado, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Puxa pela cabeça aí, a dica que eu sempre dou. Quando tiver algo errado, algo para arrumar, além da multa, vai gerar o quê? Vai gerar uma medida administrativa, que começa com a letra R. E qual que é? Vamos ver se você vai acertar. Letra A, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Letra B, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra C, infração média, penalidade e multa e medida administrativa, remoção do veículo. E letra D, infração leve e penalidade e multa. Bom, notem que na letra A não tem nada que comece com a letra E. E nem na letra D, certo? Na letra B e na letra C nós temos. Porém, o que acontece? Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando, algo sobrando, vai ter que o quê? Vai ter que regularizar. Então, a resposta correta é a letra B. Infração grave, 5 pontos. Penalidade e multa, que é o valor em reais a ser pagos, nesse caso, 190, pouco mais de R$ 195. E a medida administrativa que começa com a letra R, retenção do veículo para regularização. Viram? Como se nós identificarmos as palavras-chave da pergunta, a resposta fica muito mais fácil para a gente encontrar. Agora sim, dirigir o veículo sem possuir. Pessoal, cuide. Uma coisa é não estar portando. Por exemplo, eu, Profilu, eu tenho a carteira da habilitação. Então, eu possuo. Eu posso não estar portando a carteira, mas eu possuo. Aqui ele está falando de uma pessoa que não possui, que não fez, que não tirou a habilitação, nem tem a permissão para dirigir. Agora, presta bem atenção comigo. O que eu preciso basicamente para dirigir? Ah, professora, eu preciso de um carro, de uma moto e da carteira. Show! Você precisa da carteira, certo? Agora, se é o item principal para você estar dirigindo e você está dirigindo sem, você não está colocando a tua vida e a vida dos outros em risco? Com certeza tá. E qual é a infração que coloca a minha e a vida dos outros em risco? Quero ver se você vai lembrar. É uma infração grave com 5 pontos, multa e apreensão do veículo? Letra B, infração grave com multa e apreensão do veículo? Letra C, infração média com multa, mas sem apreensão do veículo? Ou letra D, infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado? Bom, primeiro, em hipótese nenhuma vai ser média. Detalhe, tem algo faltando aqui. Se tem algo faltando, vai gerar algo que começa com a letra R, professora, de retenção, exatamente. Então, não é grave, tá? Vai ser gravíssima sim, porque o mínimo que você precisa para dirigir
é possuir a CNH ou a PPD, então sim, é infração gravíssima, 7 pontos na CNH e multa 3 vezes. E a retenção até o quê? Até a apresentação de condutor habilitado. Só que aí, os alunos, as pessoas no geral, eles erram essa questão, por quê? O raciocínio lógico que a gente faz é assim, mas, prof, como é que eu vou ter 7 pontos na CNH se eu não tenho CNH? Entenderam que às vezes não faz sentido? Só que assim, aqui está sendo considerado que você pegou o veículo de alguém. E aí, esse alguém vai levar esses 7 pontos. Agora, se o veículo está em seu nome e você não tem carteira, não vai existir pontuação. Porém, o valor em reais, a multa em dinheiro para você pagar, sim, vai pro documento do teu veículo, tá? E a pessoa, esse condutor aqui habilitado que vai lá tirar o seu carro, não se preocupe. Ele não vai responder por nada. Ele apenas está te ajudando a tirar esse veículo, a reaver esse veículo, tá? Então, para ele, não vai ter multa nenhuma, infração nenhuma, nada, tá? Ele apenas está te ajudando, te auxiliando a reaver esse veículo. Então, dirigir sem possuir a CNH vai gerar uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes, e se multa 3 vezes o que multiplica é o valor em reais, então os 293 reais lá vai ser multiplicado por 3, que vai dar quase R$ 1.000 de multa, 800 e pouquinhos reais de multa, e mais a retenção do veículo até a apresentação de alguém que tenha habilitação e, claro, em certo veículo, a dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser, pessoal, o óleo, se ele tiver frio, ele fica mais grosso. Isso vai dificultar o engate. Então, é bem provável que esse óleo ele esteja fora da especificação. Tá? Então, se o câmbio está tendo essa dificuldade para engatar todas as marchas, é algo relacionado com o que está relacionado com todas as marchas, que vai ser o óleo. Então, provavelmente, o óleo lubrificante está fora, né, da especificação, não é o óleo próprio aí para o câmbio do seu carro. O CTB, o que significa a sigla CTB? Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é brasileiro, então ele é válido para todo o território nacional, para todo o Brasil. Qualquer estado, qualquer cidade. É o mesmo CTB, é as mesmas leis, as mesmas regras, as mesmas normas, as mesmas placas, a mesma sinalização. Então, se você está se perguntando, Lu, o conteúdo desse canal é válido para o meu estado? Sim. Se o CTB é válido para todo o território nacional e todo o conteúdo que eu trabalho aqui no canal está juntamente com o CTB, não tem nada além, nada fora do que está no CTB, do que é cobrado nas provas, então, com certeza, é válido para o seu estado também. Então, sabendo disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo e atualizado no canal aqui todos os dias. Então, ó, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a curso de reciclagem. O que é um curso de reciclagem? Curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula. Só teórico, não tem prática, não tem exame de vista, não tem psico, não tem nada, não tem prova, não tem nada. É só um curso teórico composto por 30 horas aula. Quando que o condutor vai precisar fazer um curso de reciclagem? Entre outras situações, suspenso do direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Então, curso de reciclagem, curso teórico de 30 horas aula, e o condutor vai fazer quando? Suspenso do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, ou seja, tem ali a sua parcelinha de culpa. Aí ele vai precisar fazer o curso de reciclagem, que é um curso teórico de 30 horas aula. Quando o condutor for cassado, ele também, antes de iniciar o processo, vai precisar passar por esse curso de reciclagem. Então, caso caia perguntando para você,
O condutor que foi cassado após, né, cumprir lá os 24 meses, os 2 anos, ele poderá reiniciar o processo. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames, todo o processo referente à primeira habilitação. Agora vamos falar mais questões de mecânica. Para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? O que é o superaquecimento? Quando nós temos um superaquecimento, nós chamamos do quê? De febre. Não é isso? Quando o nosso corpo está muito aquecido, está além dos 36,5, que é o recomendado, está em 37, 38, 39. Isso chama-se febre. Febre nada mais é que o quê? Que o superaquecimento. E o que nós usamos para verificar? Ai, acho que hoje eu estou com febre. Eu vou verificar minha temperatura através do quê? Através do termômetro. No carro, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou verificar o superaquecimento, eu vou verificar a temperatura do meu carro através do termômetro. Então, a temperatura. Não ligue a caligrafia, pessoal, que escrever com o mouse não é fácil, tá? Então, a temperatura, o superaquecimento vai ser com o termômetro. E olha a segunda questão. O superaquecimento, o que é superaquecimento? É o calor, tá? Ele pode ser notado no painel do carro ao ser verificado que não é o contragiro, tá, pessoal? É uma luz vermelha com um termômetro que acende e não apaga com o carro ligado. Então, se caso, porventura, acender aí no painel do teu carro uma luzinha vermelha com um termômetro dentro, é bem provável que teu carro está superaquecendo, ele está esquentando. E se você não parar, não chamar um socorro especializado, você poderá ter muita dor de cabeça. Então, falou em superaquecimento, anotem aí. Superaquecimento, termômetro, luz vermelha com o termômetro acende e não apaga com o carro ligado. Então, superaquecimento, termômetro, luz vermelha com o termômetro acende e não apaga mesmo depois que o carro já está ligado, já está rodando, é porque tem algum problema aí, provavelmente teu carro está esquentando, está superaquecendo. Um acidente, lembrando que o termo acidente já não existe mais, tá, pessoal? É sinistro. Então, um sinistro pode provocar várias situações, tais como: vamos imaginar uma colisão de dois carros. Uma colisão de dois carros pode provocar chuva e granizo? Não, gente, não vai provocar chuva, não vai provocar granizo, não vai provocar nada que está relacionado com o tempo, que está relacionado com o clima, ok? Agora, se dois carros se baterem, se chocarem, poderá ter incêndio e explosão? Sim. Vai ter vazamento de combustível, tem a parte elétrica do carro, então sim, pode gerar incêndio e explosão. Pode gerar novas colisões e atropelamentos? Sim, principalmente pela nossa curiosidade de ir devagar para saber o que aconteceu. Aí vem outra pessoa distraída, às vezes mexendo no celular, e sim, pode provocar novas colisões. Ou mesmo, às vezes é logo depois de uma curva, não tem visibilidade, então sim, pode provocar novas colisões e atropelamentos. Pode ter óleo e obstáculos na pista? Sim. Chocou. Primeira coisa que vai quebrar é o para-choque. Já vai ficar os pedaços de para-choque espalhados pelo chão. Pode estragar a parte ali de radiador, vai ter água na pista. Pode danificar o motor, vai ter óleo espalhado na pista. Então, sim, pode ter óleos e pode ter obstáculos na pista, sim. Então, nesse caso, estão certos os 3 números romanos, o 2, o 3 e o 4. Incêndios e explosão, novas colisões e atropelamentos e também óleo e obstáculos na pista. Então, 2, 3 e 4 são as nossas respostas corretas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, lembra lá da siglinha CTB, ele vai dar para nós um número romano, 2 e 3, e ele quer saber quais estão corretos. 1. A educação para o trânsito é um direito de todos? Com certeza.
os cidadãos e dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, sim. Com certeza, sabendo disso, eu já vou marcar o que tem o número romano 1. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre, sim, não somente pela travessia da faixa de pedestre, como também pela travessia elevada, que também facilita a mobilidade. Então, estão corretos o 1 e o 2. Por que o 3 está errado? Ele diz que foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização. Pessoal, o que significa vetado? Vetado significa proibido, significa impedido. E não, o cidadão não é impedido. Ele pode sim solicitar fiscalização, ele pode solicitar e colocar um equipamento, colocar uma placa, pintar uma faixa, colocar uma lombada, entre outros. Então, não foi vetado, não foi proibido, muito pelo contrário. O cidadão tem sim o direito de solicitar fiscalização ou mesmo implantação de equipamentos. Então, por isso que a 3 está errada, está correto somente do risquinho 1, que é o número romano 1, e 2 risquinhos, que é o... Opa, 3 não, 2 só. E 2, que é o número romano 2. Então, 1 e 2 são as nossas respostas corretas para essa questão. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade. Olha, já contou, somente terão para a condução do veículo quando apresentadas em original. Pessoal, presta bem atenção aqui. PPD e CNH só tem validade em original. Pode ser no formato físico, pode ser no formato digital. Ambas são formatos originais, não é cópia. Ah, professora, eu posso tirar um print da minha carteira no celular? Não, não pode. Para outra situação, talvez você precise, mas para a direção, para a condução do veículo, tem que ser a original, ou o formato físico, que é aquela em papel que chega pelo correio, ou então o formatinho virtual, que é aquela que você tem ali no aplicativo da carteira digital. Não adianta baixar o aplicativo, tirar um print e excluir o aplicativo, tem que ser aquela dentro do aplicativo mesmo, tá? E olha a segunda questão. Aqui ele já está te induzindo a achar que a fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, ela serve? Ela tem validade? Não, ela não tem validade nenhuma, tá? A fotocópia da habilitação, ela é inválida para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Ou seja, ela tem que ser em original, pode ser no formato físico, pode ser no formato digital, mas tem que estar dentro do aplicativo da carteira digital. Cópia, print, foto, qualquer outra coisa não substitui. É original, ou no formato físico ou no formato digital, dentro do aplicativo. Vai ter ali um QR Code, tudo certinho para o policial, para a pessoa que está fiscalizando o trânsito poder fazer a leitura e identificar se está tudo ok. Então, toda vez que falar da carteira de habilitação em original, não tem aspas, não tem exceção, não tem nada. Carteira Nacional de Habilitação, original e pronto, acabou. E se perguntar na fotocópia, é inválida. Fotocópia, xerox, print, foto, qualquer coisa, não tem validade. É em original só e pronto, acabou. Então, anotem aí. Carteira Nacional de Habilitação em original. Carteira Nacional de Habilitação em original. Não existe nenhuma outra exceção, tá? Tem que ser em original apenas. E mais uma aulinha concluído com sucesso para vocês, feito com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por você que está aí do outro lado. E ó, se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, você gostou do conteúdo da maneira que foi abordado, esses conteúdos não saem desse vídeo sem deixar o teu joinha, deixar o teu like, sem comentar aqui qual é a sua cidade, qual é o seu estado. E se você ainda não se inscreveu, não sai daqui sem se inscrever. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pelo carinho de todas as mensagens. De coração, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e realizações para a vida de vocês.